Olá, licitante! Sou a Sônia Lúcia, CEO do Grupo Com Licitação, e estou aqui para te fazer um convite muito especial. A Convenção Nacional dos Licitantes será um marco no mercado das licitações, pois será dedicada para fornecedores de bens e serviços indispensáveis para o nosso país. Você que é cliente com licitação tem acesso a esse lote com desconto especial. As vagas são limitadas. Clique no link abaixo e garanta o seu ingresso. Te espero lá na Convenção Nacional dos Licitantes. Em 2022, transformamos a vida de mais de 500 licitantes que compareceram em nosso evento, o Com Licitantes. Foi uma experiência única, em 3 dias de imersão, com 25 palestrantes e muito aprendizado. Tivemos momentos de satisfação, transformação e emoção. Motivos não faltam para sentir saudade. Saudade que já tem data para acabar. Com a chegada da nova lei, 2023 será para sempre um marco histórico no mundo das licitações, pois encerrará o ciclo de 30 anos da Lei 8666. Às vezes, para imaginar o futuro, é preciso consultar o passado, sempre em busca de novos entendimentos para o tempo presente. Dessa maneira, poderemos compreender melhor as tendências e prever o ciclo dos acontecimentos, obtendo novas perspectivas e encontrando caminhos inovadores. Em outras palavras, é preciso consultar o passado para entender o presente e projetar o futuro. E tudo isso você encontrará no Com Licitantes 2023, a nova lei na prática. Em março, você terá o curso de especialização da nova Lei de Licitações, organizado pelo Instituto Licitar, com certificado garantido e 20 horas de carga horária. E teremos o grande encontro em julho, nos dias 19, 20 e 21, aqui em São Paulo. Acesse o nosso site agora mesmo e faça parte do maior encontro do país para licitantes. Espero por você! Com Licitantes 2023, a nova lei de licitações na prática. Entre os dias 19, 20 e 21 de julho, acontecerá a maior convenção nacional sobre licitações e compras públicas para fornecedores do governo. Serão 3 dias intensos de muito conteúdo, entretenimento e networking com direito a certificado. Entenda a dinâmica da nova lei de licitações com mais de 40 especialistas. Aprenda tudo sobre a nova lei, como guiar licitações com segurança e estratégia, táticas de sucesso para vencer a concorrência e tenha acesso a estratégias comprovadas para ganhar licitações na nova lei. Garanta a sua vaga. Os ingressos são limitados. O que está esperando? Venha viver essa experiência com a gente. Confesso que me surpreenderam bastante, minha expectativa já era boa, mas superaram. São 3 dias de conhecimento profundo na área de licitações. Achei fantástico, mas fantástico mesmo, maravilhoso. Superou as minhas expectativas, né? São 3 dias de debates muito intensos, né? Atualizações constantes. Um evento muito bom, estrutura muito boa, organização maravilhosa. Superou realmente as expectativas, pelo acolhimento, calor humano da equipe. Hoje, saindo daqui, a minha vida já é completamente diferente. O futuro chegou, a nova lei é agora e você não pode ficar para trás. Com Licitantes 2023, a nova lei na prática.
Está começando o seu podcast de vendas para o governo do Grupo Com Licitação. Aqui no Grupo Com Licitação nós temos as ferramentas do Com Licitação, tanto do boletim quanto análise de mercado, análise de concorrente, gerenciar documentos, gerenciar licitações, nosso jurídico do Com Licitação. Nós temos também o Instituto Licitar com cursos ao vivo, Antônio, tanto presenciais quanto online. Nós temos também o nosso Com Licitagol para você que quer maratonar no seu tempo. Nós temos também uma ferramenta com mais de 80 cursos para você. E também o nosso querido e ilustre Com Licitantes. Boa! Que terá esse ano a nova lei na prática, nos dias 19, 20 e 21 de julho em São Paulo. Se você não puder vir a São Paulo, temos o ingresso online para você também. Lá teremos 58 palestras, sendo elas 55 de licitação, focados com casos práticos, como eu bem mencionei. E também ao final de cada dia nós teremos uma atração especial para falar com você, empreendedor, empresário, que no caso precisa também aplicar liderança com Marcos Piangers, vendas com Carlos Busch e performance, o sucesso é treinável com ele, Joel J. Vai ser um evento extremamente importante para você, além de muito conhecimento aplicável no seu dia a dia. Você também vai fazer muito network. Nós teremos 2 happy hours na quarta-feira, no primeiro dia, e no último dia, na sexta-feira, para que esse período de entretenimento e de conversa e de muitos negócios, ele se amplie cada vez mais e que você possa voltar para sua casa com muito conhecimento, muita bagagem e fazer com que a sua empresa esteja à frente do mercado. Hoje, Antônio, nós estamos no segundo dia da semana da nova lei. Segundo dia, né? Vai ser, cara, essa semana promete. Essa Ontem semana tivemos promete Murilo Jacobi aqui fazendo um panorama geral, foi muito 10. Falamos até de marketing, place, falamos sobre como que está o cenário atual no Brasil, sobre essa transição, né? Que muita gente está com muitas dúvidas, obviamente, né? E hoje nós vamos falar sobre licitações eletrônicas e o comportamento racional do fornecedor. É um tema extremamente importante e relevante, obviamente. Eu estou curioso para saber o que vem por aí. E o William Menezes, por gentileza, hoje nós teremos mapa mental. Boa. E também, por favor, apresente o nosso querido e ilustre professor, que também estará no Com Licitantes. Bruno, hoje estamos com o auditor federal de controle externo, advogado, professor e pesquisador Evaldo Ramos. Ele mora em Brasília, torce para o Flamengo, é pai do João Pedro e do Henrique e é casado com a Laís. No Com Licitacast de hoje, abordará as licitações eletrônicas e o comportamento racional do fornecedor. Muito bem. Bom. E qual que é a palestra dele, o Will, no Com Licitantes? Eu tenho aqui, porque o nome é muito curioso, eu gostaria que você abordasse. Olha que curioso. Evaldo Ramos fará uma palestra no Com Licitantes com o tema A Teoria dos Jogos aplicada às licitações públicas. Muito bem, para você que quiser conhecer o professor nas redes sociais, Instagram, @professor_Evaldo, também está no YouTube com o mesmo nome e com o Facebook também, evaldo.bsb, e no LinkedIn, Professor Evaldo. Evaldo, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui. E qual que é a sua expectativa para hoje? Ô meu amigo, a honra é toda minha, né? Muito obrigado a você, Bruno, ao Antônio, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouquinho sobre esse comportamento racional do fornecedor, né? Eu tenho acompanhado em diversos momentos, né, diversas estações em que dá para perceber que nem sempre o comportamento do fornecedor, do licitante, durante uma licitação pública é marcado pela racionalidade. E eu acho muito importante que nós tenhamos um ambiente de racionalidade tanto por parte do governo, por parte de quem está conduzindo a licitação, como também por parte das empresas, né? E só assim que a gente vai conseguir um ambiente de eficiência na contratação pública, né? É isso que a gente tem que buscar sempre. Muito obrigado pelo convite, meus amigos. Obrigado. O tema central, obviamente, ele não pode fugir da nova lei de licitações, né? E eu quero trazer aqui, ó. A nova lei de licitações, ela trouxe uma modernização para o processo de contratação pública. O que você acha sobre isso? Pois é, Bruno. A gente percebe já um movimento, já tem algum tempo, né, Antônio, sobre essa migração do processo presencial para o processo eletrônico. E isso tem reflexos
para o fornecedor, obviamente, aquele custo logístico, né, ampliação, universo, as possibilidades de ingressar no mercado público, nesse mercado de vendas para o governo, ampliou, né, o mercado, as possibilidades, as oportunidades cresceram muito, justamente porque houve uma diminuição automática do custo de participação. Por outro lado, a empresa precisa ter consciência das regras, por isso que a gente, de vez em quando, eu utilizo essa questão da teoria dos jogos nas licitações, justamente porque o licitante, na condição de um jogador, ele precisa saber quais são as regras daquela licitação. Aquele procedimento, ele pode ser extremamente vantajoso e será vantajoso para o fornecedor que está preparado, que tem conhecimento técnico, que sabe como se comportar, sabe qual é a dinâmica, como que funciona, né, uma licitação pública, como que funciona um contrato administrativo. Não é como no ambiente privado, né? Essa negociação que é feita entre duas pessoas particulares, duas partes no mundo privado, é muito diferente dessa negociação feita entre o Estado, a administração pública e um particular. E é por isso que a gente sempre tenta conscientizar, e eu acho que o próprio mercado hoje, quem entra no mercado de compras públicas, ele faz questão de que a própria administração consiga, de alguma forma, sanear, né, filtrar para que boas empresas permaneçam nesse segmento. A gente tem essa abertura, é um processo que já vem acontecendo há alguns anos. No âmbito federal, já há muito tempo a gente utiliza predominantemente as licitações no formato eletrônico, e desde 2019 já existe um movimento no âmbito dos municípios, dos estados, para a adoção do processo eletrônico, especialmente do pregão eletrônico, e a nova lei de licitações, né, que está na pauta do dia. A gente está sempre agora discutindo a questão da lei 14.133, é uma lei que está trazendo muitas novidades, dentre as quais a gente vai citar algumas durante essa nossa conversa, mas o fato é que a gente tem decididamente na nova lei de licitações uma tendência, uma priorização do formato eletrônico. E aí não só do formato eletrônico no que se refere ao processo licitatório, mas também da utilização de assinatura digital, a possibilidade de você assinar contratos eletronicamente, isso é reconhecido na própria lei de licitações. E aí eu acho que a gente está avançando para um momento em que praticamente todo o processo, né, essa comunicação, a negociação, a formalização do contrato vai ser feita de forma eletrônica. Isso reduz custo para o fornecedor, isso representa maior transparência no acesso às informações. Enfim, eu acho que a gente está criando um ambiente que diminui um pouco as incertezas, né, a insegurança de muitos empresários que talvez sempre pensaram que participar de licitação pública é algo muito complicado, muito difícil, e a gente está procurando, né, aos poucos desvendar esse mistério, né, mostrar que é possível sim, com consciência, com conhecimento, com capacidade né, com conhecimento técnico, sabendo quais são as regras que devem ser obedecidas durante um processo desse. Legal, legal, muito bom. Alguns pontos de destaque, né, na fala do professor Evaldo, se é que necessita de complemento, mas a ideia da legislação, e isso a gente vê desde 2019, é desidratar as licitações, os encontros presenciais para selecionar o fornecedor. Né? A gente já viu isso no 10024 de 2019. Isso. Aí veio a pandemia que acelerou mais ainda esse processo. É verdade, né? Teve a pandemia, no momento em que nós não podíamos nos encontrar. E, aliás, nesse momento de pandemia, a gente viu uma criatividade muito grande dos agentes públicos, né? Alguns fazendo pregão presencial por videoconferência, por WhatsApp, porque não tinha ali o sistema de disputa eletrônica, e você vê como que a pandemia foi, neste ponto, positivo. Um outro ponto que eu quero destacar é a questão das assinaturas digitais, do reconhecimento de documento em cartório através da forma eletrônica, e isso também traz ganhos, economias para o fornecedor. O fornecedor, alguns fornecedores tradicionais, eles podem estar olhando e falando assim, poxa vida, mas era tão mais fácil, tinha menos competitividade, agora os pregões estão cheios e não sei o que e tal. Só que se você olhar somente do lado negativo,
realmente o aumento da competitividade é fato. Entretanto, você tem um aumento de oportunidades. Exato. Porque outrora, imagina, Evaldo, imagina que você tem um pregão presencial em São Paulo e de repente você tem isso de manhã e à tarde você teria um outro em Cotia, por exemplo. Tá dentro de São Paulo? Tá dentro de São Paulo. Mas talvez no presencial você mas não no conseguiria. Não ia não conseguiria. Agora imagine o seguinte, eu tenho um aqui em São Paulo e tenho um outro em São Paulo, o centro, né? E tem um outro em Cotia. E eu consigo participar do de São Paulo, consigo participar do de Cotia tranquilamente de dentro do meu escritório. E se for o caso, eu participo de um em Brasília, por exemplo. Então, isso perdão, amplia muito o universo de competição. E eu quero chamar a atenção em especial de quem trabalha com obras e serviços de engenharia, só antecipando um pouco, não vou falar tudo, mas nos casos de obras e serviços de engenharia, a gente vai continuar com a concorrência, porém a concorrência com uma nova roupagem, né? Igual muitos professores gostam de dizer, ela ficou apregoada, então nós teremos fases próximas do que nós temos no pregão. E o principal destaque aqui, né, não só a questão da predominância dele ser feito na forma eletrônica, mas também a possibilidade de existir uma fase aberta, em especial quando for contratação por menor preço ou maior desconto. E predominantemente no Brasil, as contratações, não só de obras, mas as contratações são feitas por menor preço ou maior desconto. Então, para quem trabalha com obras, que hoje praticamente só faz na forma presencial, exceto quem participa do RDC, né? E aí a gente já está falando de algo mais específico, mas predominantemente quem participa de obras é presencial no âmbito da administração pública federal, autárquico, fundacional e também dos demais entes, quando estamos falando de executivo, judiciário e legislativo, nas estatais nós temos um capítulo à parte aí, ele tem que se aperfeiçoar. Primeiro, que a regra do jogo mudou, predominantemente será na forma eletrônica, então ele tem que já pegar preparado, isso, estar preparado. E o segundo ponto haverá uma fase aberta. E essa fase aberta, etapa de lances. E uma coisa interessante, Evaldo, e eu confesso que eu, Antônio, fiz isso uma vez. Uma vez um cliente estava participando de uma licitação, tá, para obras eletrônica, tá? E era uma manutenção. E tinham 2 itens, tinha planilha, e eu planilhei os 2 itens baseado no desconto limite. Eu falei, vamos planilhar, porque se a gente fica dando desconto, depois na hora de compor a planilha, possivelmente vai ficar inexequível. Então já vamos planilhar antes. Sentamos juntos, planilhamos e tal. Disputa 2 itens abertos simultaneamente, e quando eu me deparei, eu dei lance no item 1, no valor que era para o item 2, que era menor. Inverteu. E já estava inexequível. E agora, como que eu cancelo isso? A nossa sorte... Aliás, a minha sorte é que os concorrentes baixaram muito. E ainda assim, ainda fora do nosso limite, ele ficou abaixo. Mas só para dizer, e isso vai muito de encontro com o tema do nosso podcast, que é a questão da estratégia do controle, né? Você ser racional e não emocional. Porque na hora que você vê aquela disputa... O coração começa a bater mais forte, você começa a dar lance e você vai olha... no calor das emoções. Sim, você ali, olha né? e você fala assim, não vou perder não. A grande questão do processo eletrônico, da licitação eletrônica, Antônio, é justamente essa empolgação que marca, né, a participação das empresas, principalmente aquelas que desconhecem como que funciona ou como que ela deve se portar, né, comportar ali durante o processo eletrônico. Você precisa realmente se preparar, você precisa se planilhar direitinho, né, para você não provocar esse tipo de situação, porque às vezes, de fato, você pode acabar entrando numa grande roubada, né? Perfeito. Agora, quando você fala, e já que você deixou a bola quicando, né, vou aproveitar, quando você fala sobre a concorrência, ela de fato ela tem uma roupagem totalmente nova, né? Sim. A gente está falando agora de uma concorrência que será prioritariamente eletrônica, deverá ser feita na forma eletrônica. E mais, tem um ponto bastante relevante para os colegas que vão atuar nesse segmento. A nova lei, lá no artigo 59, num determinado parágrafo, ela criou uma regra, que é uma regra muito perigosa. Ela diz o seguinte, se os valores abaixo de 75%, se houver um valor, uma proposta, inferior a 75% do valor estimado, Bruno,
essa proposta vai ser considerada inexequível. Mas mesmo se for um pouco acima desse valor, né, ou seja, se for acima de 75%, mas se for abaixo de 85% do valor estimado pela administração, haverá necessidade de uma garantia adicional. Então, essa garantia adicional ela vai implicar em custo. A empresa precisa considerar esse custo. Ou seja, na preparação, no planejamento, quando a empresa for planejar a participação dela naquela licitação, ela precisa considerar o aumento de custo caso o valor da proposta dela seja inferior a 85% do valor estimado pela administração. Isso faz parte de toda uma estratégia de participação. E é por isso que ou o empresário ele tem que se capacitar ou ele tem que contratar um consultor, um assessor que tenha esse conhecimento técnico. Porque senão ele acaba participando sem ter conhecimento dessa consequência, né, na hora de formular a proposta e, eventualmente, ele pode se precipitar, né, cometer algum tipo de equívoco. A concorrência, de fato, ela acabou incorporando na nova lei todo o procedimento operacional do pregão. Né? A gente diz, Bruno, que a concorrência ela foi apregoada, de fato, porque ela tem o mesmo procedimento, rito procedimental, as mesmas fases. A concorrência agora vai ter a fase de julgamento em regra antecedendo a habilitação. Ela só terá uma única etapa de recurso, assim como no pregão eletrônico. Então, a gente percebe que existe uma aproximação muito grande entre a concorrência. Basicamente, a diferença vai acontecer no que se refere ao objeto a ser licitado. Né? A gente vai utilizar a concorrência. E, principalmente, quando a gente fala sobre essa etapa competitiva, essa etapa de disputa, essa etapa aberta, a nova lei ela diz que se o modo de disputa for, se o critério de julgamento for o menor preço ou maior desconto, eu não posso utilizar o modo de disputa fechado. Isolado. Qual é a consequência disso, né? Que eu não posso utilizar o modo fechado de forma isolada? É que em toda concorrência em que o critério for menor preço ou maior desconto, eu vou ter, algum momento, eu vou ter uma disputa de lance. Perfeito. Ou seja, vai ser diferente daquela concorrência tradicional. Sim. Ou seja, ela rompe, né? Há uma ruptura completa daquele modelo de concorrência que a gente tem visto lá na 8666, né? Que a empresa apresenta uma proposta e aquela proposta é o elemento para fins de classificação, é utilizado como parâmetro, como critério de classificação. Né? Essa só etapa de lance, se a gente não falasse mais nada, só a criação dessa etapa competitiva já teria um impacto gigantesco na estratégia do fornecedor, né? Na preparação, como que ele vai para aquela licitação, como que ele vai se preparar para participar daquela concorrência. Então, de fato, a nova lei trouxe, dentre várias outras, trouxe essa novidade no que se refere à repaginação, digamos assim, da concorrência pública, né? De uma concorrência que agora será prioritariamente eletrônica e também ela acabou absorvendo todo o procedimento que já vinha sendo utilizado pelo pregão eletrônico, né? Aplicado no pregão eletrônico. Isso. Muito bem, só um recado, pessoal que está nos acompanhando aí no chat, eu vou pedir para encaminharem o link da nova lei, o e-book da nova lei de licitações para você baixar, um e-book feito para o licitantes, então você pode baixar aí gratuitamente para ter aí como manual aí, para você seguir as maiores novidades, principalmente pinceladas ali para você consultar. Eu tenho uma dúvida particular que eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento aqui. Olha lá, eu vou fugir um pouquinho. Quando já vem essa introdução, eu tenho uma dúvida particular, já fico meio... Ainda bem que é pra você. Eu tô de boa. Geralmente ele faz isso comigo. Olha só, eu vi que tem alguns podcasts aqui, o pessoal tinha 2 professores, eu ficaria mais tranquilo, porque eu passaria pro outro, né? Agora você vai ter que sentar lá. Não tem como. Apesar que vocês dois estão combinando hoje, né? Então acho que cantor sertanejo, vai sair daqui fazer um show sertanejo ali. A gente vai cantar depois. Na verdade, quem vai cantar é você. Eu e o Evaldo vamos dançar. Você tá diferente, nós dois estamos iguais. Ele é o vocalista. Ele é o vocalista. Conforme a gente viu aqui, a comparação ela é inevitável. Não, pode ficar tranquilo. A comparação ela é inevitável, ou seja, a partir de agora, o licitante ele vai receber oportunidades, tanto na lei antiga, né, a 8666, quanto uma nova norma, a nova lei de licitações. Eu sou, na condição de empresário, todos nós aqui, eu sou empresário e eu tenho que me decidir, inclusive, qual edital eu vou participar. E colocando um exemplo aqui, só para ilustrar, eu tenho 2 editais, digamos que a composição, a entrega é para o mesmo município, para a mesma instituição, ali próxima, né, no caso, certo. E as condições de participação elas são muito similares, o que muda é o regimento, tá, que ela está imposta.
Sendo assim, a entrega ou a escolha por qual, digamos que ele tem que escolher um edital para participar. Qual você escolheria e por quê? E aí eu queria destacar quais seriam as vantagens ou quais os pontos que esse licitante ele deve se atentar quando ele se depara com um edital na norma antiga. O regime antigo, né? O regime jurídico antigo. E na norma, a nova norma, o que você destacaria? Porque o que a gente passou também pela 8666 foi de muito aprendizado, né? E ela tem coisas boas sim, né? Mas também a gente tem uma nova norma que também trouxe bastante segurança, que a gente já trouxe na nossa introdução. O que você falaria para esse empresário ou na condição de empresário, o que você faria? Bom, Brunão, olha só. Primeira coisa, a gente tem um regime jurídico novo, que a gente já está chamando há algum tempo de novo, ele está completando 2 anos, né? Já passou da fase de bebê ali. Embora a gente já está crescendo. E embora a gente se refira, né, a lei 8666, 10.522, 462 como regime antigo, a gente sabe que a transição entre os regimes ainda está sendo debatida, os processos que estão abertos ou que serão abertos ainda podem continuar a prosseguir, né, por um determinado período de tempo. Mas se eu tivesse que, resumidamente, apresentar as principais vantagens ou os pontos de destaque mesmo entre esses 2 regimes jurídicos, eu primeiro diria que há um reconhecimento da forma eletrônica como o principal formato a ser utilizado pela administração, mas, na minha opinião, estaria lá nos top 3, né, das novidades, das principais novidades, a questão da publicidade. Não é? A utilização de um portal único para centralização de informações é bastante importante. Isso traz simetria, traz aproximação de informação. Né? O fornecedor, eu como empresário, eu preciso ter acesso às informações. Na medida em que eu não tenho esse acesso, né, que eu me deparo com essa simetria de informações, eu tenho imprevisibilidade, e a imprevisibilidade aumenta o meu custo, né, a insegurança no meu ingresso nessa contratação pública. Então, a nova lei, ela enaltece a questão da transparência, colocando todas as informações dentro de um único portal. A gente tem a formatação das licitações, né, a definição de modalidades licitatórias, não mais com base em valores, mas com base em tipos de objetos. A gente também tem uma grande novidade, que é a possibilidade de utilizar o formato eletrônico para as dispensas, né, para as compras de pequeno valor. E aí, dentro dessas compras de pequeno valor, a gente tem um aumento, uma ampliação significativa dos limites. Acaba sendo uma grande oportunidade também para as empresas que estão, principalmente esses empresários que estão começando, que querem começar no mercado público, querem ingressar nesse setor. As pequenas compras agora não são tão pequenas assim, porque os limites, além de terem sido significativamente ampliados, eles existe na própria lei um mecanismo de reajuste automático, de reajuste periódico. Todo dia 1º de janeiro a gente vai ter uma alteração nos limites máximos que poderão ser aplicados, né, para esse tipo de contratação, essa dispensa por valor. A gente tem também, Bruno, a possibilidade de fazer contratos de serviço ou de fornecimento continuado que poderão ter uma duração máxima de 10 anos. Isso tem uma implicação gigantesca. Ora, se eu vou participar de uma licitação em que eu terei a oportunidade de ficar vinculado àquele contrato, prestando aquele serviço, fornecendo aqueles produtos por até 10 anos, isso impacta em todo o meu planejamento. Eu, como empresário, tenho todo o interesse. A gente tem uma questão também importante relacionada ao sistema de registro de preço. É um mecanismo em que a administração ela obtém uma proposta de uma empresa, a empresa que vence a licitação, ela assume um compromisso junto ao órgão licitante, ao órgão ou entidade, de que durante o período de validade desse documento, é um termo de compromisso que a gente chama de ata de registro de preço. Então, durante o prazo de validade desse documento e nas condições nele estabelecidas, o fornecedor ele vai ficar obrigado a fornecer o bem ou prestar o serviço. E aí parece até um pouco perigoso, porque quando você vê assim, um tempo de compromisso, né, uma responsabilidade muito grande da empresa, mas primeira coisa, ela vai ter oportunidade para fornecer para aquele órgão que está realizando a licitação e para outros órgãos que não participaram daquela licitação por meio de um mecanismo que nós chamamos de adesão à ata ou tradicionalmente carona. Agora, a carona está prevista na própria lei de licitações. Isso é uma evolução, é um progresso.
Porque antes não estava e muita gente ficava questionando, a gente tinha uma certa dificuldade. Será que outros órgãos vão se sentir à vontade para aderir à ata, já que existem correntes, né? Existiam correntes contrárias, exatamente porque não tinha previsão expressa na lei? Agora isso, né, essa tese se esvaziou, porque justamente a nova lei de licitações trouxe expressamente a possibilidade de utilização por outros órgãos até determinados limites máximos, mas o fato é que o empresário, quando for participar de um sistema de registro de preço, ele vai poder vender até 2 vezes a mais do que aquilo que foi licitado, né? Se ele conseguir, ou se houver a utilização, a adesão por outros órgãos ou entidades. Então, a gente tem aí muitas questões envolvendo a nova lei de licitações, né, muitos pontos trazidos pela nova lei de licitações, mas isso não significa, e é o que eu queria deixar muito claro, não significa que a gente vai ter uma ruptura absoluta e completa. A nova lei de licitações ela é uma espécie de consolidação de muitas regras que já existiam, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, algumas regras que estavam sendo aplicadas ao RDC, não é verdade, Antônio? Ao pregão, a própria Lei 8666, né? Então a gente está saindo, digamos, de um modelo que era mais fechado, no sentido da administração ter menos opções de configurar aquela contratação, para um modelo mais aberto, em que o gestor ele vai ter muitas opções e, consequentemente, o empresário, o licitante, ele vai se deparar com customizações. É como se fossem licitações customizadas. Então, em determinado momento, ele vai participar de uma concorrência com um modo de disputa aberto, puro, né? Aberto isolado, ou aberto fechado, ou fechado aberto. Às vezes o orçamento vai ser sigiloso, às vezes não. Às vezes vai ser exigida uma garantia de participação, às vezes não. Então, dependendo das escolhas feitas pela administração, que é responsável por aquela licitação, a empresa precisa entender, ela precisa saber que existem, é como se fosse um cardápio. E aí esse cardápio vai sendo utilizado para preparar, para customizar cada licitação. E aí ganha importância o conhecimento da empresa em relação a essas regras, essas possibilidades, porque aí ele vai se comportar, ele vai tomar suas decisões, ele vai criar uma estratégia dependendo do tipo de licitação, né, das escolhas que foram feitas, né, das opções que foram adotadas durante a preparação daquela licitação. É mais ou menos por aí. Muito bom, excelente. Se eu sou empresário hoje, eu participaria de todas as licitações pela nova lei. Eu vou citar aqui 2 motivos pelos quais eu não ficaria de fora. Primeiro motivo, prestação de serviço, a gente já sabe que existe na 8666 a possibilidade de prorrogação desse contrato até o limite de 60 meses, ainda tem um chorinho depois e tal, e por aí vai. Ok. Agora, a novidade dentro da nova lei é a questão do fornecimento. Então, se eu vendo materiais, eu estou acostumado a participar esse ano, perdi, não tem importância, o ano que vem tem mais. Mas existe a possibilidade do órgão público prorrogar, né, e chegar até 10 anos, ou já iniciar direto com 5 anos, podendo ser prorrogado por até o igual período e chegar aos 10 anos. Agora imagina você, Valdo, você vende todo ano para aquele órgão público e de repente você não participa porque você fala assim, não é da nova lei, vou deixar para o ano que vem eu participar. E de repente era um contrato de 5 anos, podendo ser prorrogado por 10. Ou você participa de um sistema de registro de preço e você olha e você fala assim, não, esse ano eu não vou participar porque está na nova lei, eu vou procurando quem ainda está na 8666 e por aí vai indo. E aí, de repente, faz a ata e ela pode ser prorrogada por igual período, ou seja, vai ter 2 anos. É isso. Então veja, eu participaria já. Todas as licitações que fossem publicadas, eu participaria. Mas o que eu tenho que ficar atento é as regras da nova lei, elas diferem das regras da 8666. Vamos usar como exemplo o decreto 10024, que diz que é obrigatório inserir o documento de habilitação concomitante com a proposta antes de participar. E, de repente, você se depara você está imaginando que é pela nova lei e é pela lei antiga e você não coloca nenhum documento dentro do sistema. É verdade. Então, dica, leia o preâmbulo com atenção. E lembrando mais uma coisa, a nova lei ela diz que é vedado mesclar ambas as leis. Então,
mais atenção ainda para ver se não existe um edital híbrido ali. Então, mesclando as duas leis. Né? Ele está fazendo um pregão pela 8666, 10520, decreto 10024, e está exigindo garantia de proposta, algo que é vedado pela 10024. Então, isso é vedado. Né? E dentro da nova lei existe a possibilidade de que justificar. Então, tem que tomar esses cuidados como fornecedor. Agora, mais do que nunca, ler o edital se tornou importante para evitar futuros problemas. Muito bem, muito bem. Ô, Will, tá anotando todas as dicas aí? 100%? O mapa está recheado. O Will tá tendo trabalho hoje, hein? Tá tendo bastante trabalho. Eu quero fazer uma outra pergunta que não estava no roteiro. Vamos lá, vamos descartar a pauta, né? eu já tô rasgando. Eu me pergunto quando seguiu, né? A gente cria o roteiro exatamente para não usar, né? É só para falar que tem, né? Eu quero perguntar porque, principalmente com o pessoal, a gente fez um pós-venda com licitantes, né? Eu particularmente conversei com muita gente, e aí você entende que a grande preocupação dos licitantes hoje não é exatamente a norma em si, o que está escrito lá, porque eles já sabem o que está escrito lá, porque é uma lei que está pública, ela é pública e tudo mais. Mas o que está por trás dessa nova lei em termos estratégicos? Por exemplo, quais mecanismos eu posso utilizar em termos de estratégia? E uma delas, que é o grande cerne, é a grande discussão no mercado privado, é a questão do pessoal entrar em uma licitação, mergulhar seu preço. Que eu já tenho um ponto de vista que eu gostaria de compartilhar com você e saber o que você acha, primeiramente, e depois quais são as dicas que você daria para esse licitante, que é o seguinte... o bom licitante, o licitante que está preparado, a gente tem uma frase aqui, o destino escolhe o licitante mais preparado, ele não necessariamente precisa baixar o seu preço. Tá? Ele tem ali como adotar estratégias antes de entrar, não depois que entrou no edital, mas antes de entrar, a gente estava conversando nos bastidores ali, para ele fazer uma análise de mercado, principalmente quem é cliente do Conlicitação, ele faz uma análise de mercado dentro do seu segmento, sabe o valor praticado, sabe, ele pesquisa o concorrente dele, sabe quem foi sancionado, por que foi sancionado, onde ele participa, onde que ele ganha, enfim, ele puxa todo o histórico, ele vai saber como se comportar numa licitação quando ele for competir com esses concorrentes. Então, primeiro eu entendo que a estratégia, o estudo, ele parte antes de você decidir se vai entrar nesse edital ou não. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você pontuasse o que você acha primeiro sobre quem esse licitante que não está disposto, é o bom fornecedor que não está disposto a baixar seu preço, mas ele quer vencer a licitação. Como que ele faria em termos práticos ali, enfrentando licitantes ali, os chamados hoje em dia aventureiros, que tem bastante. Tem muitos. Tem bastante, muitos desavisados, né, obviamente, né, que caem em alguns contos, mas como que ele deve agir? Porque no final das contas, muitos desses aventureiros acabam vencendo pelo preço, né? E aí vão dar problema lá na frente, ou enfim, até não demoram tanto para dar problema, e aí acaba retroagindo um processo que assim, em termos de interesse público, é o pior dos cenários. É desastroso, é trágico. É trágico. Isso daí, Bruno, de fato, esse é um problema crônico que a gente já vem enfrentando. A adoção do processo eletrônico, do pregão eletrônico, e agora, né, certamente da concorrência eletrônica, especialmente na concorrência eletrônica, a gente vai contar com valores mais altos, expressivos. Né? Então, isso é um receio que é significativo. A gente tem que realmente enfrentar essa questão. Bom, se eu tivesse que dar um conselho para os empresários ou aqueles que pretendem iniciar, os que já estão nesse mercado, setor público, mas querem aperfeiçoar um pouco essa estratégia de participação, é o seguinte, não vence a licitação quem oferece o menor preço. Né? Vence a licitação aquele empresário que se prepara para a licitação e que ele precisa garantir, ele precisa assegurar uma vantagem econômica naquela contratação. Porque o empreendimento, seja qual for o mercado, o segmento de mercado, ele precisa ser viável economicamente. Não tem como manter um negócio, né, funcionando, né, uma empresa em funcionamento, se ela não tiver lucro. Ela precisa ter lucro. Então, inclusive, a própria administração, né, os representantes do governo,
eles consideram importante que a empresa ela garanta uma determinada margem de lucro. Porque senão, inevitavelmente, durante a execução do contrato, que é pior para todos os envolvidos, durante a execução do contrato você vai ter um dano muito, muito maior, né? Você vai ter que rescindir aquele contrato, fazer uma contratação emergencial, eventualmente, fazer uma nova licitação. Então, assim, vejam, se você ainda não participa de licitação, você precisa entender que no mercado público você vai precisar de documentos, não basta você oferecer o melhor produto que existe e pelo menor preço, você também vai precisar apresentar os documentos que são exigidos pela legislação. Então, você precisa se preparar, precisa conhecer quais são os documentos, analisar aquela licitação, aquela contratação, para saber se você tem condições de cumprir todas as exigências, sob pena de você entrar na licitação, ter um esforço para competir e depois descobrir posteriormente que não cumpria alguma dessas exigências. É o que a gente chama de exigências de habilitação. Então, primeira coisa, você além de ter um bom produto, um bom preço, ou seja, um preço que seja compatível com seus custos, né? Porque você vai ter um preço a partir do custo e mais o seu lucro. É assim que você tem que formar o seu preço. E você não pode abrir mão de forma alguma do seu preço, né? Do seu lucro. E aí eu queria trazer 2 pontos. Primeiro, quando a empresa ela se depara com a situação de um momento que está previsto na nova lei, inclusive, de negociação, ela precisa ter consciência de que ela só vai poder reduzir o preço dela se ela tiver margem para reduzir. Se ela não tiver margem para reduzir, ela vai dizer, olha, esse é o meu menor preço, eu não vou reduzir. Eu digo isso porque, às vezes, alguns colegas, agentes públicos, né, no afã, no desejo de tentar, de alguma forma, reduzir um pouco aquele valor que está sendo contratado, eles solicitam, acabam até utilizando algum tipo de argumento para que a empresa reduza o preço final que ela já apresentou. E aí a empresa que tem essa consciência, tem essa tranquilidade, vai dizer para o agente de contratação agora, né, representante da administração, olha, eu já cheguei no meu menor preço, eu não tenho condições de reduzir o meu preço. Né? A gente também tem no contrato administrativo um mecanismo, e aí o empresário ele considera isso, ele precisa saber disso, um mecanismo e que agora é até uma novidade prevista na nova lei, que é a questão do reajuste. O reajuste é um instrumento, uma ferramenta para manter o equilíbrio econômico do contrato administrativo. Existem alguns contratos privados, por exemplo, a gente vai alugar um imóvel. Você tem uma cláusula lá de reajuste. Sim. E todo ano você reajusta aquele valor do imóvel. No contrato privado, nos outros tipos de contrato privado, você pode não ter, porque as partes têm liberdade. No contrato administrativo é obrigatório. E a novidade trazida pela Lei 14.133 é justamente o período inicial, o marco inicial, a referência. Boa. Que você começa a contar o período de 12 meses. Então, hoje, se você tiver o conhecimento de que já está próximo, no momento da licitação, faltam poucos meses para você solicitar o reajuste ou para você fazer jus àquele reajuste, você vai precificar, você vai elaborar sua proposta já considerando essa circunstância. Ou seja, a administração fez o orçamento dela, já tem 6 meses. Então eu participo da licitação e sei que daqui a 6 meses eu vou ter direito a um reajuste. Então todos esses conhecimentos que parecem irrelevantes num determinado ponto, todos esses conhecimentos, né, essa estratégia de saber como que vai negociar, como que vai se desenvolver a negociação, como vai ser utilizado esse mecanismo de reajuste dos preços, né, ou eventualmente um reequilíbrio numa situação extraordinária, imprevisível, isso tudo garantido em lei, esse conhecimento por parte do mercado, do fornecedor, faz com que ele precifique, com que ele construa a sua proposta de uma forma consciente, que ele não seja um aventureiro que vai participar da licitação e depois vai ficar sujeito, além de sanções impeditivas, a multa, tem toda uma consequência sobre esse comportamento do fornecedor que é indesejável para os fornecedores sérios. Então, o bom fornecedor, ele tem que precificar, chegou ali no seu preço, a estratégia, por exemplo, no caso prático, né, eu costumo analisar algumas licitações e aí a gente pega uma ata, por exemplo, de uma licitação eletrônica, dá para perceber bem como que é o comportamento das empresas. Às vezes a empresa ela participa de uma licitação, dependendo do tipo de licitação, vamos imaginar uma licitação em que há um mecanismo, uma dinâmica de disputa que a lei chama de modo aberto e fechado. Nesse modo aberto e fechado, quando a licitação ela prevê essa dinâmica de competição no modo aberto e fechado, as empresas têm um prazo de 15 minutos para competirem, que é um prazo fixo, e depois inicia-se, a partir desse período de 15 minutos que é fixo, inicia-se um período aleatório de até 10 minutos. Veja, no final é aleatório porque a qualquer momento pode terminar. Fechar. A gente não sabe qual é o momento, pode ser de 1 segundo ou 10 minutos. Dentro desse período de 0 a 10 minutos, qualquer instante, o próprio sistema interrompe aquela competição. E aí, quando ele interrompe essa competição,
o próprio sistema, ele considera o menor preço naquele momento e as propostas que estão no intervalo de até 10%. Essas empresas todas, o universo dessas empresas selecionadas, vão ter a possibilidade de oferecer um último lance final. O último lance, esse lance fechado, é o que vai ser decisivo para a classificação. Então, nesse exemplo, você deve estar pensando o seguinte: Evaldo, então vale a pena competir nos primeiros 15 minutos? Basicamente não. Você reduziu o seu preço nos primeiros 15 minutos? Não. E nos 10 minutos, ou no máximo 10 minutos, durante o período aleatório, você não precisa vencer naquele período, você só precisa garantir a sua passagem para a etapa fechada. Então, quando eu pego uma licitação, uma ata de uma licitação eletrônica e vejo que a empresa ficou competindo, disputando, às vezes 2 ou 3 empresas ficaram competindo durante aquele período, dá para perceber claramente que elas não conhecem o modo de disputa, elas não entenderam como funciona aquela sistemática, aquela dinâmica. Porque bastaria que ela se mantivesse dentro do intervalo de 10% para garantir a qualificação dela para participar da etapa fechada. Só isso. E lá na etapa fechada é que ela iria, né, fazer a cartada final, daria o seu menor preço. Então veja que essas questões todas, elas juntas, elas formam uma estratégia que pode ser uma estratégia vencedora, né? E isso não depende de você oferecer o seu menor preço. Porque se chegou a um valor que você já não pode mais garantir, que você já não tem mais condições de assegurar uma vantagem, uma viabilidade econômica para o seu negócio, você tem que parar. E eu mesmo já vi muitas empresas sendo contratadas em que a empresa ela foi classificada em 7º lugar, em 8º lugar, mas ela tinha consciência da responsabilidade, do tipo de produto que ela estava ofertando, né? E aí a gente conta, inclusive, com o conhecimento técnico do empresário, do licitante que vai participar de uma licitação pública, de que, por exemplo, se ele percebeu, tem uma empresa que esse objeto da empresa não atende o edital. Essa empresa está com restrição de ser contratada pela administração. Então, esse domínio, né, com relação às regras faz com que ela tenha muito mais capacidade, muito mais chances, né, de ser a vencedora, mesmo que ela não seja ofertante do menor preço, né? Legal, muito bom. 2 pontos de destacar aqui, Evaldo. Brilhante essa questão dele entender os modos de disputa. Lembrando que, segundo a IN 73, eu tenho um 3º modo de disputa, que é o fechado e aberto, que é um pregão presencial dentro de uma licitação eletrônica. E aqui, Evaldo, eu quero jogar uma pimentinha na mesa aqui, que é o que a gente via comumente no mercado. Não estou julgando, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Mas a empresa ia com 3 envelopes, um com menor preço, um com preço intermediário e um preço maior. Ele via quantas estavam participando e decidia qual envelope ele ia participar. Tem gente que fala que é crime, tem gente que fala que é estratégia. Eu apenas estou narrando os fatos. Eu não acho que é crime. Não, tudo bem. É que é muito como que você vai prever o que você vai encontrar? Claro, eu acho que é justo o fornecedor ele ter essa... É a mesma coisa, eu vou baixar meu preço ou não vou? Depende da competição. Da quantidade, isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, primeiro ponto, no eletrônico não tem 3 envelopes, então ele vai ter que cadastrar o preço dele. Ok. Um outro ponto. Pode ser que o modo fechado e aberto, ele esteja em uma licitação de caráter sigiloso. E aí eu não tenho o meu preço de referência, que é o que a gente chama de âncora, né? Muita gente defende não expor o preço estimado porque seria a âncora, então todo mundo ancoraria as propostas ali. Outros defendem que deve sim demonstrar o estimado, primeiro, para maior lisura do processo, segundo, para o próprio fornecedor não perder tempo, e eu concordo com ambas as visões. Mas o que eu quero chamar a atenção do fornecedor aqui é sobre saber precificar. Porque a partir do momento que eu tenho um modo de disputa que só vai para a fase competitiva o menor preço e todos que estiverem até 10%, ou o menor preço e os 2 subsequentes, então eu restringi demais o meu modo de participar. E aí eu não tenho a estratégia, dos 3 envelopes, porque é eletrônico, eu tenho que cadastrar o meu valor. Então, mais do que nunca, dentro da nova lei, ele tem que saber precificar, porque senão ele nem entra para a fase competitiva. Porque no aberto, ou aberto e fechado, por exemplo, eu posso colocar o valor que eu quiser ali, porque eu vou para a disputa sempre. Eu sempre vou para a disputa. Não existe a possibilidade de eu não entrar para a disputa. E a nova lei, ela trouxe uma inovação em relação ao regulamento 10.024, que ele já traz como regra que o julgamento da proposta será somente
posterior à fase competitiva. Porque o que a gente via, né, professor Evaldo, eram alguns, né, companheiros de trabalho, né, servidores, que desclassificavam as empresas antes da disputa de lance porque tinha um preço que o servidor considerava inexequível, sem oportunizar a empresa manifestar a execuibilidade, ou que ela considerava que estava muito excessivo o preço, o que não é normal. Existem inúmeros acórdãos, tanto do TCU quanto dos TCEs Brasil afora, dizendo que não se desclassifica a proposta antes da disputa de lance em procedimento eletrônico, tá? Então, este ponto tem que ficar atento. Sobre a questão da execuibilidade aqui, Bruno, o fornecedor ele tem o direito de comprovar se o preço está ou não exequível. E aqui eu quero abrir diversos parênteses, porque o que acontece? Se eu estou falando de um serviço de dedicação exclusiva de mão de obra, por exemplo, é fácil ou talvez menos complexo do servidor descobrir se está ou não inexequível. Ainda assim, ele tem que oportunizar que o fornecedor demonstre a viabilidade. Tá? Somente em casos bem esdrúxulos mesmo que ele talvez poderia justificar, mas não cabe essa presunção. A legislação só trouxe a presunção de inexecuibilidade nos casos de obras e serviço de engenharia, ainda assim, isso é a opinião particular do Antônio, não está na lei. Eu vejo que, a depender do serviço de engenharia, ele entraria nos comuns ali, porque não estaria dentro da planilha. Eu queria só fazer uma parte para aproveitar. Existe uma súmula do Tribunal de Contas da União que diz, mesmo diante de regras legais objetivas que determinam o cálculo de execuibilidade da proposta, a administração é sempre obrigada a conceder à empresa o direito de se manifestar. Então, ainda que a nova lei diga que propostas abaixo de 75%, no caso de obras e serviços de engenharia, serão inexequíveis, serão consideradas inexequíveis, o licitante, bem preparado, ele vai suscitar isso e vai dizer, olha, com base na súmula 262 do Tribunal de Contas da União, a administração tem o dever de me ouvir antes. Perfeito. Então, até os editais que eu tenho, né, os alunos que trabalham no setor público, meus alunos da área pública que eu tenho orientado em relação a essa questão da execuibilidade, eu digo, olha, mesmo que a lei tenha essa redação, você precisa compatibilizá-la com um entendimento que já vem sendo consolidado, já é objeto de súmula e que não vai sofrer nenhum tipo de mudança, porque a diretriz é única, né? Ouvir a empresa antes. Então, acho que isso faz parte da estratégia. Perfeito. Muito bom isso. Só para fechar o raciocínio e já passando a palavra para o Bruno, por que obras ele fez diferenciado dos demais? Porque obras é composição de custo e depois o preço se dá através do BDI. Então eu tenho um controle maior na fase de precificação. Similar a isso, nós temos a dedicação exclusiva de mão de obra quando seguem, a exemplo da Instrução Normativa 5. Tá? Então, quando eu sigo a planilha daquela forma, ok, eu também concordo que a composição de custo, tanto que ao final você tem que lançar o BDI, mas a SEGES não chama de BDI, ela chama de CSLI, alguma coisa assim, parece que ele chama, mas é o mesmo BDI. A mesma finalidade, o mesmo objetivo. Né? Exatamente. E nos demais casos, a lei fala que é indício. Na verdade, a lei não. O regulamento fala que é indício, porque a lei foi omissa neste ponto. Agora, uma dica até para os fornecedores ficarem atentos é a questão do regulamento em si. O regulamento, a lei já fala do 75 para obras e serviços de engenharia. Então, em tese, ele poderia colocar 80, 85, mas não abaixo de 75. Tá? É só este ponto que ele tem que tomar cuidado. Nos demais, a lei foi omissa, então o regulamento ele pode colocar o valor que ele quiser. Bruno? Muito bem, muito bom. Espero que o William esteja atento ali, anotando tudo. Você vai ver no final, você vai ficar surpreendido, porque o William ele fica anotando só o suprassumo. Capturando ali cada ideia e coloca no papel. Isso, e aí o que ele vai trazer? Ele vai trazer no final um resumo de tudo que vocês falaram aqui, para justamente porque, professor, a gente sabe que saiu uma pesquisa que entre 60% a 70% quando você, no caso, consome um conteúdo, no dia seguinte você
perde parte dele, esse número que a gente passou. Então, ou seja, é natural, né, do ser humano. Então, se ele não anotar ou se ele não tiver algo anotado ali, escrito o que ele aprendeu, ele vai perder aquele conhecimento. Então, por isso a ideia do mapa mental, então foi bem bacana por causa disso. No final aí, a gente vai soltar o link para vocês baixarem, não somente esse, né, Antônio? Mas todos os mapas ali que a gente construiu ao longo do Com ListaCast. Eu quero aproveitar. A gente tem, claro, a gente fala de louros, mas a gente precisa falar da parte que ela complica um pouco, tá? A gente vem falando muito sobre a nova lei de licitações, a gente vem falando muito sobre essa questão da necessidade de preparação de ambas as partes, né? Tanto o lado público quanto o lado privado, justamente para ter uma compra pública saudável, né? Quando a gente tem licitantes preparados, você automaticamente, é a mesma coisa você colocar o cara da Série A para jogar com a Série D, eles vão levar de lavada, né? Então, assim, o nosso compromisso aqui é trazer conhecimento, né? Para que isso aconteça, mas infelizmente ainda tem essa parte aqui, a Série A, que está nos acompanhando, obviamente, precisa se fortalecer ainda mais para poder dar de lavada aí nessa galera que está se aventurando. Mas eu entendo também que a nova lei, com esses mecanismos, é o que a gente já vivenciou aqui, já passou centenas aqui de pessoas, no caso dezenas de pessoas, e falam que trazem mecanismos para que até mesmo isso crie um filtro de bons participantes, inclusive. Privilegia aqueles, a gente está falando de ciclo de vida, não somente ir pelo menor preço, também tem que considerar a questão do produto, que ele vai atender e tudo mais. O que hoje, eu não sou da área, eu tô olhando, eu já me firmei na minha área privada, aqui já vendo bem, né, na área privada, já estou consolidado. Mas eu ouvi alguém falar de licitação, né? Alguém falou de uma nova lei e eu, poxa, quero ver se eu consigo expandir o meu negócio para esse mercado. Quais são os desafios, primeiro, né? Obviamente, a gente tem os desafios e também o que e como ele deve se preparar para vender para o governo diante de um cenário onde a gente tem uma transição. A gente tem inúmeras normas aí vigentes, né? Aí é duas perguntas em uma. A gente tem aí 866, 14133. Aparentemente, com a 14133 vindo, o pessoal tava falando que a 866 ia morrer, mas não é bem assim, né? Postergada, né? Tá na UTI, mas está ainda respirando por aparelhos. Exatamente. E qual que é o desafio desse empresário que quer expandir o seu negócio? Ele se depara com vários paradigmas, né? A gente vem falando bastante sobre isso. É possível vender para o governo? É possível ganhar dinheiro com o governo? O que você acha disso? E quais os conselhos que você daria para esse empresário, bom empresário, entrar no mercado de licitação? Bruno, tem um fato que a gente precisa deixar registrado. O governo é o maior comprador do país. Ele compra de tudo, ele compra absolutamente de tudo. Então, a primeira questão é essa, você parte dessa ideia de que são muitas oportunidades para todo tipo de negócio, para todo tipo de empresa, independentemente do porte, independentemente de onde ela está sediada, né? Agora, é fundamental que a empresa conte com algum tipo de ferramenta de apoio, para que ela possa monitorar as estações que são do seu interesse, para que ela possa saber quais são as oportunidades que estão disponíveis, para que ela possa eventualmente ter uma preparação da documentação que ela vai precisar utilizar durante aquela contratação, durante aquela licitação. Ela precisa conhecer o regime jurídico do contrato depois de assinar, porque não é simplesmente vencer uma licitação, mas é saber o que pode acontecer eventualmente depois que ela vencê-la, depois que ela vencer esse certame. Depois, quando você assina o contrato administrativo, aí incidem regras que são diferentes daquelas do direito privado. Por exemplo, a administração pode reduzir ou acrescentar em 25% aquela quantidade que foi contratada. A administração vai fiscalizar o seu contrato. Se você não cumprir rigorosamente o que foi fixado no contrato, você pode sofrer sanções, como, por exemplo, multa, como um impedimento de licitar e contratar, né? Você vai ficar impedido de participar de outras licitações, né? A administração pode rescindir o contrato.
A administração ela pode ficar um período sem pagar para a empresa e mesmo assim não vai acontecer nada. A empresa tem que continuar executando aquele contrato. Então existem diversas circunstâncias que são características do contrato administrativo e que a empresa precisa estar preparada. Porque às vezes a empresa vai pensar, olha, eu vou participar da licitação, vou vencer, tenho um bom produto, consigo oferecer um preço que me garanta, que me assegure aquele lucro sobre o qual a gente estava falando, mas depois, durante a execução do contrato, ela também precisa ter conhecimento, ela precisa saber como que vai funcionar esse contrato. Porque senão, de repente, ela vai ser surpreendida, né? Com uma multa, com uma rescisão, com uma redução naquele quantitativo que foi inicialmente contratado. Então, assim, a empresa ela precisa ter uma preparação adequada, ela precisa saber onde ela está entrando e, para isso, ela precisa de uma espécie de assessoria, de algumas, né, de alguma ferramenta, aliás, pelo menos, para ajudá-la a entrar, a conhecer melhor esse mercado. E aí, na medida em que ela tem essa capacidade de ingressar no mercado, que ela tem um produto que atenda às necessidades que a administração pretende contratar, aí eu acho que é só ter consciência das consequências ou do regime jurídico que incidirá durante a relação do contrato, para que ela possa entrar num primeiro momento e continuar e crescer, né, e ampliar a participação dela. Porque, como eu disse, a gente tem inúmeras possibilidades. Agora, com a licitação eletrônica, você pode participar de várias estações no país todo, sem ter custo de deslocamento e toda aquela questão relacionada à logística de participação nas estações presenciais. É uma oportunidade grande, né? Agora a gente está migrando aí efetivamente para a nova lei, embora esse regime que a gente tem chamado de antigo, mas não dá nem para saber se ele realmente é antigo ou não, porque não sabe até quando que ele vai vigorar, né? Então, um período um pouco conturbado de indecisões, mas é como o Antônio falou, a empresa que é consciente, que tem essa preparação, que é bem orientada ou que conta com a orientação de um apoio, né, de uma empresa que domine essa regra, ela vai analisar o edital, vai saber primeiro quais são as regras, né? Olha, esse edital é da legislação antiga, ou esse edital já está atualizado com base na nova lei. A empresa que ela tem conhecimento, ela vai pegar um edital e se ela detectar alguma irregularidade, ela vai impugnar o edital. Ela vai dizer, olha, esse edital está errado. Eu não posso se o edital é com base na nova lei, eu não posso entregar, não posso ser obrigado a apresentar os documentos de habilitação juntamente com a proposta. Né? Se o edital, se a licitação ela está sendo feita no modo aberto ou aberto fechado, você não pode me desclassificar porque a minha proposta está muito mais superior, é muito acima daquele preço estimado. E aí, veja, a gente estava falando sobre a questão do orçamento sigiloso, eu sempre disse o seguinte, tá bom, pode fazer um orçamento sigiloso, eu sou empresário, vou participar de uma licitação no modo aberto ou aberto fechado, não me interessa, eu não quero nem saber o orçamento sigiloso. Aí eu acho mais ou menos, eu tenho uma ideia que aquele objeto deve custar em torno de 1 milhão. Eu vou colocar 50 milhões. Eu vou cadastrar 50 milhões. E a administração não pode me desclassificar por isso. Perfeito. Então, assim, é uma estratégia, essa é uma dica para você, empresário que está nos assistindo aqui. Você vai perceber que, dependendo do conhecimento que você tem, você vai ter segurança para dizer, olha, eu vou colocar um valor muito alto e eu sei que durante a disputa eu vou sair de 50 milhões e posso colocar 1 milhão, 900 mil, 950, 850, dependendo da necessidade, porque aí é uma questão de otimização de lucro. É a questão da racionalidade né, do licitante. Ele vai reduzir na medida em que houver necessidade dele fazer essa redução. Ele só vai reduzir no modo aberto fechado para ficar dentro dos 10%. Agora, se o modo for fechado e aberto, que é o que o Antônio falou, aí o empresário ele tem uma outra circunstância, a estratégia dele é totalmente diferente. Ele já vai ter que apresentar um preço menor, né, próximo do preço que a gente chama de preço de transação, para que ele garanta, para assegurar a participação dele na fase competitiva, porque senão ele já vai ficar fora da etapa aberta, da etapa competitiva. Então veja que a configuração, aquela customização de cada licitação vai ser decisiva para construção da estratégia de participação do licitante. Ele tem que dominar, ele precisa ou ele mesmo dominar ou ele contar com um apoio, né, com um terceiro, uma assessoria, uma consultoria, uma empresa que domine isso e possa orientá-lo, né, possa guiá-lo nesse processo que não é simples. Isso não é simples porque não depende só de legislação. Licitação não está relacionada somente com legislação. Está relacionada com sistema,
você precisa saber, conhecer como funciona o sistema ou contar com alguém que conheça o sistema. Você precisa dominar também, conhecer a jurisprudência, porque muitas vezes a jurisprudência ela traz algumas orientações, né, vai definindo ali como que aquela regra que está na lei deve ser aplicada, e a lógica do direito não é igual à lógica matemática, então você tem que ficar atento a isso. Quando a gente acabou de falar um exemplo, né, se a regra de inexecuibilidade aparentemente é matemática, abaixo de 75% tem que desclassificar, mas não é bem assim, a jurisprudência já entende que você tem que ouvir o fornecedor, né? Então, são essas questões que acabam sendo decisivas e que se o fornecedor ele tem esse domínio, tem essa tranquilidade, ele ganha segurança e aí ele aumenta as chances de sucesso, né? E essa ideia. Uma situação, quando você falou uma licitação saudável, é uma expressão que é realmente pertinente, né? Ela é adequada para isso. Porque a licitação saudável é quando você tem agentes públicos conduzindo licitação de forma correta, sem que, né, a Priscila Vieira fala do licitante, do pregoeiro mestre dos magos, que é licitante que não dá a menor satisfação, ele não tem respeito com as empresas, ele não respeita as empresas. Porque o fato de ser no ambiente eletrônico não significa que ele não tenha que dar satisfação. Pelo contrário, talvez seja mais... Né, o dever de satisfação, de comunicação, seja maior do que numa licitação presencial ainda. Perfeito. Então, é necessário que você conheça todo esse ambiente, essas regras, para que você também tenha uma postura ativa de controle, porque os maiores controladores da legalidade, da regularidade, das licitações, das contratações, são os fornecedores, são os licitantes bem preparados, que diante de uma regra que ele considera abusiva, que ele considera ilegal, que restringe indevidamente a participação dele, ele vai questionar e falar assim, olha, ele vai impugnar e vai dizer, olha, eu não concordo com essa regra não encontra fundamento legal e eu exijo que ele tal seja modificado para que eu possa participar. Então ele constrói oportunidades. É isso que a gente está buscando, um licitante que tenha conhecimento, que tenha preparação, que tenha segurança e que possa contribuir para esse ambiente de licitação saudável, né? Para que todas as partes saiam satisfeitas, a administração com um bom produto, com um bom serviço, com uma boa obra e a empresa recebendo uma retribuição, uma contrapartida financeira pelo seu trabalho, pelo objeto que ela está executando, compatível com o esforço, com o ônus que ela despendeu para executar aquele contrato. Essa é uma situação que a gente deseja, né? Que a gente espera. Muito bom. O que é válido também colocar, eu falo isso porque ano passado, 2022, nós tivemos o Com Licitante, a primeira edição, e foi a nova lei agora, o tema central. E lá presente estava o Antônio, estava todos os professores, enfim, infelizmente você vai estar agora com a gente em 2023. Vai ser um prazer. Vai ser mesmo. E aí a gente, cara, se deparou, não é o nosso foco, a área pública nunca será, ou pode ser que um dia mude, mas hoje não é. O que acontece, cara? Nós vimos pregoeiros lá, dialogando com a área privada. Claro, de forma ainda, a gente está pegando uma amostra muito pequena, né? Mas eles foram lá com esse espírito. Inclusive eu conversei com algum deles lá, inclusive era do Nordeste, e eles estavam ali interessados em entender o outro lado da moeda. Ou seja, como que eles se preparam, até mesmo para, poxa, eu vou levar lá para minha cidade, porque no interior é muito comum que as próprias prefeituras se encarreguem, assumam, né, a questão da capacitação para os seus fornecedores locais e tudo mais, principalmente os pequenos. E aí eles que vieram para cá, se capacitaram como um licitante, né, e também dialogaram ali, que tem muito network, inclusive, né, e o que eu percebi é que esse diálogo ele foi muito saudável, né, num ambiente, claro, adequado, mas um diálogo onde todos tinham o mesmo fim, que é aquilo que a gente acabou de conversar agora, que é ter uma licitação saudável. Olha, o pregoeiro, o que você precisa? O que você espera? Então, olha, eu tenho esse cenário aqui. No caso do fornecedor, a gente teve inúmeros casos ali que o pessoal relatou. Então, o que acontece? É possível ter isso, mas só que a gente tem que ter uma quebra de paradigmas aí, porque hoje é um cenário onde um vai contra o outro, né? E aí, nesse aspecto, não se cria nada, né? Só se cria confusão, né? E isso o final disso a gente já sabe, é zero, né? A soma disso. Então, é um ponto positivo que eu vejo que existem, a gente fala aqui de forma até ferrenha, olha, servidor público, a gente fala com ele de forma mais enfática, mas é muito válido ressaltar que existe uma boa parcela, e eu falo que é uma boa parcela mesmo, que tem uma boa vontade e quer
fazer algo diferente, que é servir de fato. Né? E eu acho que isso é bem importante ressaltar aqui, porque às vezes o pessoal assiste aqui e fala, olha, o Bruno desce o pau lá, não é bem assim, tem que valorizar. É verdade, mas é verdade. A gente está passando, Bruno, por um período de mudança mesmo de paradigma. Eu acho que há alguns anos a licitação ela era vista pelo mercado, dentro da própria administração, como algo realmente muito burocrático, formalista, excessivamente formalista, né? E agora, com essa mudança, com a adoção da forma eletrônica, com essa aproximação entre o setor, os agentes públicos e o mercado, eu acho que a gente tem quebrado um pouco, tem ajudado a reduzir esse distanciamento entre as partes. E eu, nos meus cursos, eu sempre procuro mostrar para os alunos que trabalham na administração como que é para a empresa, qual que é o lado da empresa, quais são as dificuldades da empresa para cadastrar uma proposta durante uma sessão pública. Vou dar um exemplo, né, já que nós estamos aqui tentando trazer para os empresários que pretendem participar de licitação, que já participam, exemplos práticos. Quando a licitação ela utiliza um intervalo entre os lances, ou seja, a própria administração define no edital que a empresa, durante a etapa competitiva, ela vai ter que respeitar um determinado limite, um intervalo entre os preços, né, em relação ao último preço que ela apresentou e em relação ao menor preço que esteja apresentado naquele momento. Quando o edital prevê esse intervalo entre os lances, se o intervalo ele for em percentual e o critério for o menor preço, cria-se uma dificuldade para a empresa. Por quê? Porque ela vai ter um percentual lá e ela vai ter que calcular esse percentual sobre o menor preço para que ela possa, é um intervalo percentual, mas o critério é o menor preço. Então ela vai toda hora ter que calcular esse percentual sobre o menor preço para ela poder oferecer um lance e cobrir, para que esse lance seja aceito na plataforma. Ou seja, quando a empresa ela tem uma situação, quando ela se depara com uma situação como essa, ela deve impugnar o edital e dizer, olha, no momento, especialmente se forem vários itens, né, se for, por exemplo, um grupo ou um lote de itens, porque aí tanto maior o número de itens, maior será a dificuldade da empresa em participar dessa competição, né? Porque ela vai ter que calcular para cada um dos itens o intervalo com base no percentual mínimo que foi fixado lá no edital. Então, essa questão da aproximação entre o agente público que vai conduzir a licitação e a empresa faz com que ele conheça a realidade da empresa. E aí ele vai perceber, olha, não, realmente, olha, Evaldo, eu estou percebendo aqui, não dá, fica muito difícil. Olha, Evaldo, se eu faço uma licitação, por exemplo, no sistema compras.gov e coloco 15, 20, 30 itens dentro de um único grupo, eu percebo que é impossível, sem a ajuda de uma ferramenta eletrônica de envio automático de lances, de parametrização de lances, é impossível que eu mande de lances. Por quê? Porque 30 itens eu não consigo manualmente mandar os lances. Se for um modo aberto, fechado, por exemplo, fica impossível. Então, assim, essa questão de trazer o pregoeiro, ou agora, na nova lei, o agente de contratação, a comissão de contratação, para o lado do fornecedor, pelo menos momentaneamente, né, improvisa, ele faz um teste, um experimento, faz com que ele tenha essa percepção. E ter essa percepção é importante quando o agente público ele fica do lado do fornecedor e também quando o fornecedor eventualmente sabe como que funciona a parte da administração. Quais são as limitações? Por que eventualmente a administração colocou um código no edital lá, a descrição, que é diferente exatamente do termo de referência, das especificações do produto que está querendo ser adquirido. Então, essa diminuição é o que a gente chama realmente de redução na assimetria informacional. Isso é importante porque a gente evita o que na economia é chamado de seleção adversa. A seleção adversa ela acontece justamente porque você não tem... Quando você vai comprar um carro usado, você tem imprecisão em relação à condição daquele carro. Você confia, muitas vezes, né? Se for um colega, um amigo, aí você fala assim, olha, tudo bem, você é meu amigo, eu compro porque eu sei qual é a procedência daquele veículo. Mas quando você não conhece a pessoa, você fica assim, será que aquele carro já foi batido? Será que ele já foi objeto de leilão? Será que esse carro teve um problema mecânico muito sério? E você faz uma aposta, é uma aposta de risco. Então, vejam, em muitos casos você acaba comprando supostamente por um preço menor, porque, não vou comprar um carro numa concessionária que é revisado, que tem uma garantia. Eu vou comprar de um particular, porque eu não quero essa intermediação. Aí você vai comprar supostamente por um preço menor, mas o custo para você vai ser maior, porque o risco é muito grande. E aí, quando você compra, né, de uma empresa ou de alguém que tem uma procedência, que você tenha, de alguma forma, uma segurança, uma garantia, você reduz esse risco. E aí, quando
a gente fala sobre a relação entre mercado, privado e administração pública, quanto mais transparente for, quanto melhor for a transmissão, essa passagem de informações entre um e outro, melhor. Por isso que a gente não pode criar, por exemplo, no que se refere às exigências de documentação, a gente não pode criar no edital, a administração não pode criar no edital um verdadeiro labirinto, né? Uma situação em que você parece uma gincana. Você não sabe o que está pedindo. São coisas que eu às vezes, eu já vi alguns editais, sinceramente, que eu nunca entendia assim, o motivo. Eu tinha edital que pedia, por exemplo, que a empresa apresentasse uma fotografia da fachada da empresa com o nome fantasia da empresa e o CNPJ. Tinha que ter o CNPJ na fachada da empresa. Quem que tem o seu CNPJ na fachada? Aí você fica assim, meu Deus, não é possível, né? Como é que tá pedindo isso? E aí tem vários exemplos, né? Certidão de falência federal, né? Uma certidão de quitação do sócio, uma coisa assim, são coisas que não são previstas na legislação, não são admitidas, mas que muitas vezes, pelo desconhecimento da própria empresa com relação à possibilidade, à legalidade ou não desse tipo de exigência, ela acaba aceitando. E isso é ruim, porque na medida em que você tem um ambiente de contribuição mútua, se o empresário, se o interessado, o licitante interessado em participar, ele questiona essa exigência, é muito provável que, e fundamenta esse questionamento, é muito provável que nas próximas vezes a administração não vai mais fazer. Então a gente precisa criar esse ambiente de colaboração mútua para melhorar o processo como um todo. Eu acho que é por aí. Ele tem que pedir somente aquilo que é prudente, né, para o processo, de avaliação. Pertinente. O que é pertinente. Exatamente. Eu quero agradecer a sua presença, professor. Realmente é muito rico estar de frente com você, é uma honra principalmente. E, claro, você terá uma palestra antes de já chamar o Will para fazer o seu mapa mental. Aqui eu gostaria, antes de chamar ele, cara, o que você está preparando? Porque o nome da sua palestra, eu particularmente... Chamativo, né? Eu iria assistir a sua palestra, obviamente, porque o nome ele é muito chamativo. E claro, para quem não está acompanhando aqui, baixa o aplicativo do Conlicitantes. Lá você faz o cadastro prévio e você já pode visualizar todas as palestras que terão lá. Inclusive são 58 palestras ao todo, né, Antônio? Caramba, cara, é muito uma maratona. A do professor Tô impressionado com essa quantidade de palestras. Né? É bastante, mega evento. É bastante. E a do professor Evaldo será no terceiro dia, então você que ficou curioso, veja lá, tem a foto do professor, tem a sua palestra. Inclusive, a todos os participantes já do Conlicitantes, é você que está pensando em monte a sua trilha. É bem importante falar disso, porque com exceção da primeira e da última palestra, todas as demais serão simultâneas, serão 3 palestras ao mesmo tempo. Então, o licitante que estará lá, ou até mesmo o servidor público, fica aqui o nosso convite, você vai ter que escolher qual você vai assistir ao vivo. Porque... Poxa, é muito injusto, porque tem uns momentos ali que eu falo, cara, o licitante, ele vai ficar com muito, ele vai favoritar as 3, porque ele quer assistir as 3. Mas só que você favorita qual palestra você vai querer assistir, e nisso você já monta a sua trilha de aprendizado. Eu sugiro você que vai com mais pessoas, dividir. Eu vou com o Antônio e com o Evaldo, você vai em uma, eu vou em outra, você vai em outra. No final do dia a gente se encontra para jantar e tudo mais, a gente faz o resumo exatamente, e condensa ali o aprendizado. Mas não se preocupe, porque todas as palestras serão gravadas e disponibilizadas para todos os participantes. Quero aproveitar então e pedir para quem está com essa expectativa, inclusive eu, sobre a sua palestra, que é o jogo teoria dos jogos. Teoria dos jogos e o comportamento racional, né, do licitante. Que legal. O que esperar da sua palestra? Pois é, Bruno, a ideia da minha palestra, né, o que eu vou tentar trazer para o pessoal que vai estar lá no Conlicitantes, é justamente a aplicação prática de estratégias, né, de comportamento da empresa durante uma licitação eletrônica. Como que ele vai ter quais são os riscos e quais são as estratégias que ele vai poder adotar para aumentar as chances dele ser vencedor, né? E aí você trabalha com a programação, planejamento de participação, né? Você análise da situação, das condições, né? As características daquela contratação, daquele processo, e em cima dessas características você traça uma estratégia. Porque
o fornecedor, quando a gente fala teoria dos jogos, né? E aí dentro da teoria dos jogos tem a teoria dos leilões, o fornecedor ele tem que ser racional, ele tem que ser economicamente racional, assim como todos nós. Então, quando ele está participando de uma disputa, ele precisa, por exemplo, ele precisa chegar num limite em que ele não pode baixar mais o preço dele. Sim. Ele precisa conhecer quais são os modos de disputa, ele precisa, né, tomar estratégias diferentes, adotar estratégias diferentes dependendo das características daquela licitação. E aí a gente vai tentar trazer lá na palestra alguns exemplos práticos de como isso acontece, né, e de como a empresa que não adotou uma estratégia, que não se comportou racionalmente, ela acabou, né, obtendo resultados, colhendo resultados indesejados, né, resultados ruins. Então a ideia é exatamente trazer a partir de uma perspectiva prática, de casos reais, né, como que funciona na prática esse comportamento da empresa que a gente está chamando de comportamento de um jogador, digamos assim, durante uma licitação pública. Um verdadeiro camisa 10. Verdadeiro camisa 10. Eu quero chamar o pessoal da nossa produção, William Menezes, que está com o nosso mapa mental já pronto, né, William? Por gentileza, o que você preparou pra gente? Grande desafio anotar hoje, viu? Foi. Vou ser bem sincero. Mas vamos lá. Evaldo iniciou o cast dizendo que a ampliação da forma eletrônica de contratação é um grande incremento da nova lei nesse processo de modernização, principalmente em questão de custos. Mas é preciso que o fornecedor tenha consciência das regras com a nova lei. Antônio Lima aproveitou o gancho e chamou a atenção para quem atua com obras. Continua a modalidade de concorrência, só que com uma nova roupagem, meio apregoada. Bruno, numa situação hipotética, questionou: qual edital você escolheria entre um regido pela 8666 e outro pela 14133? Na opinião do Evaldo, a nova lei vem com maiores vantagens, como o reconhecimento da forma eletrônica como principal formato, transparência e publicidade, definição de modalidades com base no tipo de objeto, possibilidade de usar forma eletrônica para compras de pequeno valor, caso de dispensas, por exemplo, serviços continuados com possibilidade de estar vinculado ao contrato por até 10 anos, e isso impacta todo o planejamento de uma empresa. O professor trouxe dicas para empresas que pretendem firmar contratos com o governo e não vence quem oferece o menor preço, vence quem se prepara. Você precisa garantir vantagem econômica, portanto, tenha consciência. Reduza seu preço somente se tiver margem para reduzir. Além disso, no mercado público não basta oferecer o melhor produto. A documentação em dia é fundamental. Mas e para o empresário que não conhece o mercado, aquele que quer expandir os negócios? Quais desafios ele enfrentará? Como ele pode se preparar? Evaldo diz: o governo é o maior comprador do país, para todo tipo de empresa e negócio. Então são muitas oportunidades, mas é importante que saiba onde está entrando e tenha a preparação adequada. Por isso, empresário, aproveite que é um bom mercado e tenha com quem contar. Tenha uma ferramenta para te ajudar a acompanhar as oportunidades disponíveis, para guiá-lo com a documentação adequada, conheça o regime jurídico do contrato. Tenha segurança para, assim, entrar e permanecer nesse mercado e aumentar suas chances de sucesso. A administração pública carece de licitantes preparados e capacitados e pretende, sim, ter uma relação para tornar o processo de licitação mais saudável. Por isso, tenha em mente que esse ambiente de colaboração mútua melhora o processo como um todo. Domine as regras, esse sim será um verdadeiro diferencial. Muito bom, muito bom. E claro, né, pegando a dica ali do professor Evaldo, que ele precisa ali ter um sistema de apoio para que ele faça a sua gestão. O Com Licitação, se você ainda não é cliente, você tem a oportunidade de testar gratuitamente por 15 dias. Boa. Então ter acesso ali desde o boletim ao gerenciar licitações, onde você vai criar tarefas para a sua equipe. Antônio, analisa o edital. Evaldo, separe a documentação, já vai anexar a sua documentação, faça a análise do mercado, como que esse concorrente, como que o concorrente que participou no ano anterior, eles competiram. É tudo dentro do Com Licitação, onde você vai fazer todo o gerenciamento da sua licitação, ou seja, é uma ferramenta onde todo licitante pró
né, que vai estar preparado, ele vai estar à frente do mercado. Professor Evaldo, obrigado pela sua participação. O Mapa Mental já está disponível. Eu quero agradecer e também a gente está muito ansioso pela sua palestra. Tem curso no Conlistagol, agora tem podcast. Fez barba, cabelo e bigode aqui. Aproveitei, não é sempre que eu tô aqui em São Paulo, né? É verdade. E, claro, um recado final para todo licitante, que, claro, tá com essa transição aí de nova lei e tudo mais, mas esse licitante, ele deve ficar como a partir de agora no mercado de licitações? Meu amigo, primeiro eu queria te agradecer, né? Você, Bruno, ao Antônio, a toda a equipe aqui do Conlicitagol, o pessoal do Conlicitações. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? E o papo foi muito bom, passou extremamente rápido. Eu queria deixar uma mensagem para a empresa que já atuou, para aquelas que pretendem iniciar essa atuação no setor público. É uma grande oportunidade, você vai poder crescer nesse segmento, mas você precisa realmente ter uma preparação. Você não pode ser aquele licitante aventureiro, né? Aquela empresa que entra sem ter condições de ser contratado, porque as consequências são realmente muito ruins para vocês que vão participar e para o setor público também, para os órgãos e entidades que precisam da contratação administrativa. Nós temos um mercado bilionário, né, envolvendo contratação de obras, bens e serviços de toda a natureza, e aí é importante que a gente tenha empresas capazes de atender a toda essa demanda. Existem inúmeros editais, vejam, é incrível, é surpreendente isso, inúmeros editais que são desertos. Não há empresas participando, então veja que você tem que aproveitar essas oportunidades. A gente, quando fala sobre os pequenos municípios, as pequenas cidades, tem muitos empresários que, embora tenham ficado no primeiro momento um pouco inconformados com essa mudança para o formato eletrônico, agora já estão ampliando os seus negócios para outras cidades. E aí estão percebendo que existem diversas oportunidades que até então não eram nem consideradas, né? Então veja se realmente você tem condições, se prepare, aproveite, né? Seja um licitante, uma empresa capaz de ingressar nesse mercado de uma forma realmente segura e conte aí com as ferramentas todas que a Conlicitações oferece, né, para você, empresário, que você que pretende ingressar nesse segmento. E muito obrigado, meus amigos. Foi um prazer. Valeu demais. Obrigado. Prazer é todo nosso. Muito bem. Um dado bem legal para a gente encerrar, já foram mais de 80 mil. O último dado que a gente buscou de compras públicas, né, incluindo, eu falo compras públicas porque temos aí a grande maioria nesses 80 mil dispensas, né, publicadas já no teor da nova lei, antes do dia 1º de abril. Né? Então a gente tem já um volume significativo aí de oportunidades, onde possivelmente poucas empresas, você falou de desertos, né? Poucas empresas aproveitaram. Isso. Então precisa o pessoal precisa ficar atento, porque a oportunidade existe, a tendência é cada vez aumentar, e precisa estar apto e preparado para ganhar e vencer esses editais. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Eu fico por aqui. Antônio, muito obrigado. Até amanhã. Estamos juntos. Meu irmão. Até a próxima. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.